Vamos acionar Theo Cury, que está acompanhando de perto as investigações, agora julgamento, porque temos já os réus acusados pelo assassinato da vereadora. Eles indicaram quase 70 testemunhas de defesa na ação penal que respondem. E aí, Theo, quando a gente olha essa lista de testemunhas indicadas, nomes conhecidos aparecem. Nomes conhecidos, como, por exemplo, Eduardo Paes, que é prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, enfim. Isso faz parte dessa etapa do processo. Virou uma ação penal a partir do momento em que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, há cerca de 2 semanas, aceitou uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os irmãos Brazão, contra Rivaldo Barbosa e outras 2 pessoas, o Robson Calixto e uma outra pessoa que faz parte também desse rol de suspeitos envolvidos no caso do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Aceita a denúncia, todos os 5 se tornam réus e passam a responder a essa ação penal no Supremo Tribunal Federal. Chega o momento, então, que eles apresentam a defesa prévia e vocês vão ver aí na imagem algumas das testemunhas que foram arroladas por esses réus. Tem o Geniton Lages, que é delegado da Polícia Civil e foi chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, conduziu a investigação num primeiro momento. Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eduardo Cunha, que presidiu a Câmara dos Deputados. E alguns parlamentares. Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, MDB que é o partido de um dos irmãos Brazão. Washington Quaquá, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro e que saiu num primeiro momento em defesa do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, dizendo que acreditava que ele não tinha participação no crime. O deputado federal Raymond, também deputado pelo Rio de Janeiro, e o general Richard Nunes, que é ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Há uma série de nomes que foram escalados para atuarem como testemunhas de defesa desses réus. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal lá no Supremo Tribunal Federal, responsável por esse processo, analisar e dar o ok para que essas testemunhas prestem os depoimentos delas favoráveis, ou seja, contem o que elas sabem com relação a uma suposta participação desses réus no crime que aconteceu em 2018. Então, isso faz parte dessa etapa do andamento processual. As defesas apresentam os nomes que podem testemunhar a favor dos seus clientes, dos seus réus, os irmãos Brazão, Rivaldo Barbosa e outras 2 pessoas, e a partir desse momento são colhidos os depoimentos. Ainda não há uma data para isso, porque o ministro ainda precisa analisar e dar o aval para esses nomes. Haverá também testemunhas de acusação que serão arroladas pela Procuradoria-Geral da República, mas isso ainda tem tempo, esse processo ainda demora a andar. Theo, você diz que não há ainda uma data para o início desses depoimentos, mas podemos trabalhar aqui com alguma expectativa de calendário? Deve ficar para o segundo semestre, até porque agora o Supremo Tribunal Federal em recesso, o ministro Alexandre de Moraes, ele trabalha durante o recesso, não se sabe se ele vai tomar essa decisão já nas próximas semanas. Não há também uma urgência tão grande a ponto de tomar uma decisão durante o recesso do Judiciário. Pode ser tomada essa decisão a partir de agosto. Então, muito provavelmente esses depoimentos possam ser colhidos no segundo semestre. Quase 70 testemunhas listadas, agora aguardamos a validação por parte do ministro Alexandre de Moraes e essa expectativa, então, portanto, que os depoimentos comecem no segundo semestre. E até uma questão que o Theo traz para a gente, que há alguns indicados pelos 3 réus aqui em destaque, ou seja, nomes que aparecem na lista deles, né? Nomes semelhantes. A conferir, então, o desenrolar, né, Theo? É isso, e são até mais, são acho que uns 85 nomes, se eu não me engano, quase entre 80 e 90 nomes, mas são muitos nomes repetidos. Então, por exemplo, só para complementar, para além desse, a gente trouxe os destaques, né, as pessoas mais conhecidas do público, mas há muitos delegados, vereadores, há deputados estaduais, há também promotores que atuaram no caso Marielle lá no comecinho, enfim, uma série de pessoas, peritos da Polícia Civil. Há um rol de pessoas que foram, e até pessoas que não são autoridades, como testemunhas das defesas desses réus.